Meus amigos, estamos iniciando mais um Frente a Frente e hoje nós vamos voltar a conversar um pouco sobre política, porque as eleições estão aí bem na boca. Nós estamos há 6 meses das eleições para presidente, para governador, para a Câmara Federal, para o Senado, para a Assembleia Legislativa. Então, acho que é hora da gente conversar muito sobre política para que a população possa não só conhecer os candidatos, saber o que é melhor para esse país, então, e ter um pouco de consciência na hora de votar. Nós vamos conversar então hoje com o deputado mais votado do Norte de Minas, o deputado estadual mais votado do Norte de Minas, que é o Arlen Santiago, e que agora recentemente está sendo homenageado pela Câmara Municipal de Belo Horizonte com o título de cidadão honorário. Então ele vai arranjar a voto agora lá em Belo Horizonte também. Arlen, satisfação tê-lo mais uma vez aqui com a gente. É um prazer, Jorge, estar com você, né, no Canal 20, essa emissora que realmente presta relevantes serviços, e esse programa seu que é um líder de audiência, né, com entrevistas extremamente importantes para que possa formar a opinião pública aí do Montes Clarense e do Norte Mineiro. Então é uma honra muito grande estar aqui. Arlen, no meu último programa eu entrevistei o presidente o Osmano Barbosa Neto, talvez hoje a maior liderança rural aqui do Norte de Minas. Ele está altamente preocupado com a seca. E está achando difícil a interlocução com o governo federal. Como é que você está vendo isso aí? Olha, o Osmani, concordo com você, é a maior liderança que nós temos hoje, né, da questão rural, um rapaz muito bem posicionado, né, sabe das coisas, foi secretário de Agricultura em Montes Claros, onde ele fez um grande trabalho, e hoje na sociedade rural ele consegue, no seu jeito cativante e inteligente de ser, congregar a classe rural e botar nós todos para lutarmos juntos. A interlocução com o governo federal, o que eu vejo é que ela nunca existiu. O que a gente vê é um investimento maciço em mídia, né? Há poucos dias eu estava vendo na CBN, já foram investidos, desde que o Lula entrou, 16 bilhões de reais na mídia. Então, a gente vê que o investimento é maciço. Agora, o que fica de palpável, de real, é muito pouco. Aqui no norte de Minas, por exemplo, o pessoal de Salinas, de Itaiobeiras, daquela região, sofre muito com a BR-251. O país está passando aqui por Montes Claros, a Bahia, o Nordeste inteiro passa por aqui para ir para São Paulo, para ir para lá, e não tem nem projeto para podermos duplicar a BR-251. Sem falar nas grandes questões lá da área central, que tem 6, 7 milhões de habitantes lá em Belo Horizonte, né? O ex-presidente foi 8 vezes prometer a BR-381, a presidenta foi 4 vezes prometer a BR-381 e agora parece que a licitação saiu. Então, para falar no metrô de Belo Horizonte. Metrô de Belo Horizonte, ninguém anda um palmo no metrô que o presidente, o ex-presidente e a presidenta fizeram. E o anel rodoviário que mata tanta gente. Há poucos dias atrás mesmo, 14 pessoas de Rubilita morreram, né, na estrada aí, todo dia gente morrendo, gente já desistindo de fazer negócios com aquela região do Rio Pardo. Então, a gente não vê esse investimento do governo federal. Vê, por exemplo, a questão das barragens. Quantos anos eles falam em Congonhas? Quantos anos eles falam em Berizal? Ah, Berizal teve roubo. Muito bem. Quem foi que o PT botou na cadeia porque roubou Berizal? Ninguém. E por que não faz a obra? O secretário de Agricultura, Zé Silva, esteve em nome do governador, com a bancada do Norte de Minas, lá no ministro da Integração, o ex-ministro, que agora saiu, e colocou o seguinte: gente, não tentem botar a discussão, a mentira, como batendo tanto ela ser verdade. O que acontece com o Berizal? Tem que ser feita a obra, tem que punir quem se tiver roubo, que roubou. Não pune ninguém e não faz a obra. E depois fala assim, vamos passar 100 milhões para o governo de Minas, para o governo de Minas fazer a obra. Aí vem a mentirada dizer que o licenciamento ambiental em Minas é complicadíssimo. Rapaz, ela é federal, um rio federal, uma obra federal. O DENOX pode muito bem fazer a obra. E o IBAMA pode muito bem fazer o licenciamento. Por que precisa falar que vai fazer para Minas? É porque a barragem de Berizal, ela custa 100 milhões de reais. E o licenciamento e o assentamento, eles custam 200. Então o governo federal quer passar 100 milhões para Minas, parceladamente, para Minas assumir e fazer uma barragem que Minas não dá conta de fazer. Não tem esse dinheiro e não tem por culpa do governo federal. Por quê? A gente vê, por exemplo, hoje, Minas Gerais é o estado que tem as melhores notas do IDEB. É considerada a melhor educação do Brasil. E nós sabemos que temos muitas falhas ainda. Imagina o resto como é que está, né? O pior salário de professor pago, eu peguei isso no site Terra,
né? Salário de professor, quem quiser vai no site Terra, o pior salário de professor pago no país é no Rio Grande do Sul. O governo de lá de quem que é? Do PT, né? O governo é do PT, é o pior, né? Na Bahia, só chegou-se ao piso, né? Só agora no final de 2013, com 8 anos de governo do PT. Então a promessa é uma e a realidade é outra. Agora, com a questão da seca, realmente o país todo está vivendo. Fazer com a seca aqui? O país todo está vivendo. Eu não espero nada mais desse governo do PT. Eu não espero, pode ter certeza. Osmani, meus amigos, produtores, trabalhadores, pequenos agricultores que estão sem água mesmo para tudo quanto é lugar, poços artesianos secando, né? Nós não estamos... O pasto acabou na região quase toda. Nós não estamos vendo, né? E a gente dá uma olhada em algumas coisas, foi feito um PAC, tem um tal de PAC aí, né? Não é o programa de aceleração de Cuba, não. É o programa de aceleração e crescimento. Porque o programa de aceleração de Cuba tá bom. Bem, né? Mas bem, é 1 bilhão para o porto de lá e o nosso porto aqui sem poder ser feito. É não sei quantos bilhões lá para Angola, para Moçambique, né? Para Bolívia. A nossa refinaria lá na Bolívia, né? Da Petrobras, foi tomada e é isso mesmo, ficou por isso mesmo. A gente fica vendo essa situação. Então, o que realmente precisa, né? É que o governo federal peça perdão aos produtores. Não é dar perdão de dívidas, não, porque o produtor não quer perdão de dívida. Agora, segundo o Osmani, precisaria haver um reescalonamento da dívida aí com prazo pelo menos de 20 anos. Precisa dos governos pedirem perdão para os produtores, que fica lá cuidando de quê? De botar alimento na sua mesa, né? Eu, por exemplo, como deputado, todo fim de mês, meu salário está lá. Se chover ou se estiver seca, né? Você, como aposentado com Devassa, seu salário chega. Agora, o produtor, ele tem que plantar, tem que saber se chove na hora certa, se dá praga. Quer dizer, a variável é muito grande. E o produtor, faltam estradas, apesar do que o AES fez aí, né, de ligação dos municípios, as estradas municipais, elas hoje são muito ruins. Faltam realmente os barramentos, que o governo federal não faz de maneira nenhuma. Agora, o governo federal tem que pedir perdão e falar assim, ó, vamos zerar essa dívida, vamos ver o que nós temos que fazer para que vocês possam cuidar do meio ambiente, como eles estão cuidando. Onde é que está a nossa água? A nascente é o coitado lá que preserva. Alguém dá ele um rolo de arame para poder cercar a nascente, para poder revitalizar uma mata ciliar, né? Aí vem a seca, acaba o pasto todo. Ele tem que gradear aquilo. Com que dinheiro que ele vai gradear? Com o dinheiro que ele vai vender para os especuladores, o produto dele, uma situação extremamente dramática, né? E o governo federal devia pedir perdão. Quer dizer que você não vê o problema da seca aqui esse ano, você não vê a solução, né? Olha, assim, dependendo desse governo federal, eu não vejo, não. O pessoal mesmo, tem uns amigos meus que têm ônibus lá em Varzelândia, eu fui com eles até o DR, porque eles estão querendo que eu crie, que a gente possa criar uma licitação de uma linha ligando Varzelândia a Piuí. Porque eles têm passageiro para ir para lá e para voltar também. Porque está indo trabalhar lá. Quer dizer, essa situação que era antiga e que foi melhorando, agora ela está muito ruim, muito pior. Precisa do governo federal ter um plano, não é de pegar e parcelar a dívida do pequeno e do médio produtor, não. Não tem jeito mais de parcelar, não tem com que pagar. O sujeito tem que investir aí vários milhares de reais por hectare para refazer o pasto, para poder tirar o leitinho dele ali, né? O sujeito que tem pouca coisa ali, não adianta. Isso aí tem que o governo federal pedir perdão e falar, ó, ajudamos vocês poucos, cobramos juro alto, é por isso que vocês estão com essa dívida aí. Tem que zerar isso e nós ainda vamos arrumar um dinheiro para vocês poderem voltar a trabalhar. Porque falar que o homem do campo quer viver pendurado de banco, não, é obrigado a viver pendurado de banco, porque não tem um incentivo, né? Um país rico desse, um país que as arrecadações estão batendo recordes, o povo cada dia mais pobre, a saúde cada dia pior, a segurança cada dia pior, e a arrecadação de janeiro foi a maior de todos os janeiros, a de fevereiro foi a maior de todos os fevereiros, quer dizer, sangrando o empresariado. Esse modelo aí que está aí, ele realmente acabou. Passou rápido, nós vamos para o primeiro intervalo comercial e voltamos logo em seguida. E no próximo bloco, o problema da seca o deputado já deixou claro aí que a solução é difícil. No próximo bloco nós vamos conversar um pouco sobre política, sobre as eleições que estão aí, nós estamos há 6 meses das eleições. Guarde um instantinho.
Retornando com o Frente a Frente de hoje, nós estamos conversando com o deputado Alan Santiago e nesse bloco agora nós vamos conversar um pouco sobre política, porque está na hora de conversar política, nós estamos há 6 meses das eleições. Deputado, como é que você vê a situação do Aécio? Lógico, ele é mineiro e o nosso interesse é desde o quê? Desde o cilindro nós não elegemos um mineiro para a presidência, né? Tem o Itamar aí, mas era vice-presidente, não era presidente, só governou 2 anos. Está na hora de eleger um mineiro? Olha, quando você falou no final do bloco que, pelo que eu falei, não tem solução sim. Basta a presidenta da República querer e fazer. E a solução não é só para o norte de Minas, né? Nós temos aí o Nordeste inteiro aí com seca, nós temos até São Paulo com seca, o Mato Grosso com seca, né? É lógico que o Nordeste e o Norte de Minas tem que ser tratado de uma forma diferenciada. Acontece que não querem tratar. Você vê, por exemplo, quando foi feita a medida provisória para poder botar incentivos para que fosse uma montadora para o Nordeste, né? Tiraram o Norte de Minas do meio. A área mineira da Sudene, que é maior do que a maioria dos estados do Nordeste, ela foi retirada da medida provisória. O Aécio Neves, senador, fez uma emenda, né, que foi aprovada, colocando nós também para ter direito de disputar em igualdade de condições com o Nordeste uma montadora de veículos para vir para Montes Claros ou para o Norte de Minas, e aí isso aí foi vetado pela presidenta da República. Então, provando cada vez mais como é que o PT trata aqui. Que se diz mineira, né? Que se diz mineira. É isso aí. Agora, sobre a questão política, o que a gente vê é o seguinte, sempre aconteceu 2 turnos na eleição, né? O Lula, ele uma vez disputou com o Serra, foram 2 turnos. Outra vez ele disputou com Geraldo Alckmin, que o povo chama até de picolé de chuchu, né? Então, sem graça que foram 2 turnos também. E a Dilma disputando com o Serra de novo, né? Foram 2 turnos também. Então, a tradição é de que o PT não passe de 43% dos votos, quando ainda estava acontecendo um grande crescimento mundial, e aí o PT aproveitava isso, não adequadamente, porque era o momento de fazer as reformas e o Brasil crescer mais, mas aproveitava o boom da China, a China crescendo aí 10%, 12%. Né? Em 2010, quando ela se elegeu presidente, o Brasil cresceu no último ano do governo Lula 7%. Exatamente. Agora, a situação, o povo está começando a entender. O povo não está entendendo por que o Porto de Paranaguá, isso está conseguindo chegar ao povo, por que o Porto de Paranaguá não consegue exportar o que precisa. O Porto de Vitória, no Espírito Santo, não consegue exportar. E agora o governo, ao invés de fazer outro porto, aumentar... modernizar os nossos portos. Né? Faz um porto, gasta 1 bilhão lá em Cuba. Então, o povo está começando a entender que tem alguma coisa que não está muito certa. O povo também fala assim, nós não conseguimos fazer uma refinaria no nosso país, mas nós podemos comprar uma refinaria nos Estados Unidos, que um ricaço belga comprou por 46... Mas não comprou uma refinaria, comprou uma sucata, né? Comprou uma sucata por 46 milhões de dólares e vendeu por 1 bilhão e 200 para a nossa Petrobras. A Petrobras, hoje, quando o PT entrou no governo, ela era a 10ª empresa mais capitalizada do mundo. Hoje, ela está lá na 100ª, etc. lá. Ela reduziu o valor dela pela metade. Ela é a empresa mundial, a grande empresa mundial, não financeira, mais endividada. E, além disso, a gente vê essas coisas acontecendo aí e o povo está começando a chegar no povo que essa maravilha, né, que se prega na mídia do governo federal, não é essa maravilha que realmente acontece. Eu acho até que o maior adversário para a reeleição da presidente Dilma vai ser a inflação. Isso é que o povo sente mesmo, que está no bolso. Essa está matando. Você vê o seguinte, a questão dos hospitais, né? O governo cada vez investe menos em saúde. Há 10 anos atrás, o que era investido em saúde pública, 54% era do governo federal. O governo federal já conseguiu passar para 44%. Já passou para os municípios e para os estados, né, essa fatura aí. E o Estado criou alguns programas, o Aécio criou alguns programas importantíssimos que mantiveram os seus hospitais abertos até agora, como, por exemplo, o PROOSP, como a questão da urgência e emergência aqui no norte de Minas, é um exemplo para todo o Brasil e para até alguns outros países. Só que a inflação vem corroendo e você não tem certeza, nós temos certeza de que
Uma pessoa com 50 anos de idade, que o pai teve um câncer de intestino, ela está tendo um sangramento retal, ela tem que fazer uma retossigmoidoscopia. Como é que dá conta de fazer uma retossigmoidoscopia se paga R$ 37,00 por esse procedimento pela tabela do governo federal? Ah, mas o Estado pode complementar, a Prefeitura pode complementar. Só que se a Prefeitura complementar, ela não tem como poder fazer a parte de atenção básica, que é extremamente importante. Se o Estado complementa, ele tem que tirar de uma outra coisa. E uma situação, a saúde é muito mal avaliada pela população, mas tem uma coisa que está ficando igual à saúde, que é a questão da segurança pública. A gente vê que Minas Gerais, ele foi o estado, em 2013, o segundo que mais gastou em saúde, não, que investiu em saúde, isso colocado pelo IBGE. Dos 27 estados, Minas Gerais foi o segundo que mais investiu em saúde. Acontece que o governo federal não quer investir nem 10%. O Estado tem que investir 12%, o município no mínimo 15%, todos estão investindo muito mais, e tudo que se faz para regulamentar a emenda 29, que era uma base ideológica grande do PT quando não era governo, já mudou totalmente. Hoje não aceitam, e aí, em vez de 18% do líquido que precisava, né, passaram aí para 15%, que é cada vez investir menos. Nós vimos aí o deputado Toninho Pinheiro colocar que no ano passado foram investidos 39 bilhões de reais na alta complexidade do país. Esse ano, 2014, está previsto no orçamento, se não for contingenciado, 36 bilhões. Tudo indica que os hospitais não terão como receber o dinheiro que o governo federal deve a eles nos meses de novembro e dezembro. Então, provavelmente vai ser a época do caos. E o próximo presidente da República vai ter mais isso aí para poder resolver. Mas a questão que está nos afligindo muito é a questão de segurança pública. Minas Gerais, quando a Aécio entrou, nós tínhamos apenas 5.000 vagas em penitenciária. E a gente vê essa questão da impunidade. Impunidade por quê? Porque não tem a vaga na penitenciária. Porque a polícia prende, faz o inquérito, o Ministério Público denuncia e as pessoas têm uma quantidade muito grande de pessoas condenadas. O Aécio conseguiu fazer as novas penitenciárias, aqui em Montes Claros mesmo foi uma que foi feita, já vai ser duplicada agora, e com isso você tem hoje 60 mil pessoas com vagas em penitenciária. Isso custa 2.300 por pessoa. Então, um custo que Minas Gerais não tinha, passou a ter, que são 120 milhões de reais por mês, que dá 1,5 bilhão por ano, que não tinha. Olha quanta coisa podia fazer para o agricultor, para a saúde, e está tendo que cuidar de segurança pública. 75% dos presos que estão lá são presos por crimes federais. Tráfico de drogas, questão de armas. E quem é que tinha a obrigação de vigiar as fronteiras? O governo federal. Não vigia nada. O problema de segurança pública é um problema nacional hoje. Nacional. Não tem lugar nenhum que não teve com esse problema. Você tem 2 filhos que moram em Salvador e lá pode sair na rua, não pode sair na rua. Até as pequenas cidades do Brasil que tinham uma certa tranquilidade. Exato. Há pouco tempo atrás, hoje estão... Agora, enquanto Minas Gerais tem que investir 120 milhões para poder manter algumas pessoas presas, o governo federal não teve a coragem de construir um presídio federal em Minas Gerais. Então não quer participar, o problema não é deles. O orçamento do governo federal para a segurança é de 0,35% em 2014. O governo nosso, do Estado, gastou 13,5%, gastou mais em segurança do que em saúde, repondo militar, comprando viatura, e ainda falta muito. Agora, Minas Gerais não é produtor de droga, ela entra pela fronteira. Se uma pessoa sai de Uberlândia e vai até Vitória da Conquista, você não encontra um posto da Polícia Rodoviária Federal. Quer dizer, está sucateada, está acabada, a Polícia Federal está em greve. Então, a questão do tráfico de armas e drogas, ele não é combatido nas nossas fronteiras, que é onde eles entram, né? Então, a gente vê que o governo federal não quer saber de segurança pública, é problema do Estado, é problema do município, o município está tendo que criar a guarda municipal, está tendo que dar carro para a polícia, porque sozinho o governo do Estado já não está conseguindo mais suprir essas coisas. Então, nós vemos que tem um modelo... E será que o Aécio vai saber explorar isso bem na campanha? Olha, o povo tem que saber. Realmente, a mídia que é feita, porque nós estamos vendo aí que a presidenta da República, ela está em franca campanha, né? Toda a ação de governo feita com dinheiro público, ela é claramente eleitoreira. Ela é claramente eleitoreira.
né? Então a mídia é excessiva, é muito grande, né? Mas, e as coisas ruins estão sendo escondidas, escamoteadas, né? Agora, o que acontece? O Aécio, ele deu provas em Minas Gerais, quando ele entrou aqui, a Polícia Militar não tinha dinheiro para poder botar um esparadrapo num pneu da Polícia Militar. E hoje as coisas foram melhorando um pouco, melhorando a questão de salários, né? Nós vemos hoje, por exemplo, que você vai a Rio Pardo, você vai no asfalto. Em Santo Antônio do Retiro, onde eu ia há muitos anos atrás pedir votos, né? Eu ia sozinho, eu era o único que ia lá, porque a estrada era tão ruim, né? Hoje é tudo asfaltado, Montezuma, Berizal, né? Serranópolis de Minas, então Santa Cruz de Salinas, Bonito de Minas, Cônego Marinho, Miravânia. Então deu jeito de fazer 224 cidades. Eram para poder fazer asfalto. 218 estão prontas, Jorge. Pode mudar um pouquinho? Por que as outras 6 não estão prontas, Jorge? Deputado, nós vamos para o intervalo comercial e você vai me dizer por que no próximo bloco. Guarde um instantinho. Vamos retornar com o último bloco do Frente a Frente e avisar os nossos espectadores, telespectadores, aqueles que gostam do programa, que podem ver agora o nosso programa no site do Canal 20 em tempo real. Nós estamos conversando com o deputado Arlen Santiago e estamos falando sobre política. Arlen, por que as 6 municípios que você disse no último bloco não foi ainda feito o serviço? O Aécio soltou um projeto para asfaltar as cidades que não tinham asfalto, que são 224. 218 estão prontas, 6 não foram feitas. Por que não foram feitas? Porque são estradas federais. O governo federal tinha que fazer as 6. Não fez nenhuma, nem repassou para o governo do estado. São alguns municípios ali depois de Almenara, né? Salto Divisa, acho que Santo Antônio do Jacinto, São João das Missões, que inclusive o prefeito, a cidade é administrada pelo PT, né? São amigos nossos, Índios, Chacriabás, né? Manga, né? E Montalvânia. Então, 3, o governo federal não deu conta de fazer nenhuma delas aí, né? E agora até está aparecendo que está botando uma licitação para poder fazer o projeto para São João das Missões depois de 12 anos e da gente ir lá no Zé de Alencar, que até adiantou um pouco. Fui lá com o Zé de Alencar, fomos lá, o Márcio Reinaldo, Humberto Soto, há muitos anos atrás, e ele mandou o Exército fazer, inclusive licitou e fez até um pequeno trecho entre Manga e Monte Rei. O outro a firma quebrou e aí não consegue fazer. Zé de Alencar não está lá mais. Há pouco, no final do ano passado, nós estivemos com o deputado Zé Silva, lá no General Frache, junto com o prefeito de São João das Missões, vereadores, os vereadores lá de Montalvânia, né? Afonso, Gerres, Gildenes, Nitão, né? Tivemos lá com o prefeito Pel de Juvenília, que também quer, o prefeito Quinquinha, o vereador Evilásio, lá de Manga, lutando para que fizesse alguma coisa. E o general pegou o telefone, brigou muito, mandou apertar muito, e nós iremos lá novamente, porque a coisa não caminha no governo federal. Olha, é interessante. Nas últimas eleições para presidente, a Dilma ganhou disparado no norte de Minas. Quer dizer, o Aécio perdeu a eleição aqui no norte de Minas. E a situação é essa que você está dizendo. Até no município do PT não se faz nada. E vem a eleição agora aí com o Aécio candidato. Será que a Dilma vai repetir essa votação no norte de Minas? Não, a primeira questão é o seguinte, o Aécio não perdeu para a Dilma aqui, porque o Aécio não disputou a eleição. Não, quem mas disputou, quem disputou, né? foi Zé Serra. Você sabe que transferir voto é uma situação mais complexa, né? E nós vimos o seguinte, que no final de julho, o candidato do PT-PMDB, né, Patrus e Hélio Costa, eles tinham 56% de intenção de voto e a Anastasia tinha 7% de intenção de voto. No final, ganhou no primeiro turno com 64% de intenção de voto e no norte de Minas foi com 54%. Nós não alcançamos a média, mesmo com essa quantidade de coisas sendo feitas. Por quê? E agora com a mídia do Estado, ela é pequena, ela não é grande e há uma questão que o Bolsa Família acabou sendo apropriado, né, pelo PT. Agora, como o Aécio fez um projeto no Senado que o Bolsa Família, qualquer que seja o presidente, ele será obrigatório, quer dizer, o discurso começa a ficar
já mais capenga, né? E com o Aécio, o pessoal de Bonito de Minas vai pensar, puxa vida, eu tenho um Bolsa Família, mas hoje se alguém meu adoecer, eu consigo ir embora, porque o Aécio mandou uma ambulância para cá, mandou um posto de saúde para cá, fez uma estrada boa para a gente. Então já começa a ter outra avaliação, não só a questão do governo do Estado. Então eu acredito que tudo indica que o Aécio, em sendo realmente candidato, o Norte de Minas não vai faltar a ele, como Minas Gerais não vai ser. Tem alguma possibilidade dele não ser? Eu acho que ainda não tem a convenção, né? Não se pode falar ainda em candidato, quer dizer, é um pré-candidato, né? É pré-candidato, mas tudo indica que as coisas estão indo bem, né? Para o Aécio, e o PT começa a colher agora o que plantou, né? Semeia vento, colhendo tempestade. Então, com essa quantidade enorme de corrupções, isso aí está refletindo que a popularidade está caindo, 7% já nesse mês. A própria votação do Aécio no Estado vai depender muito do candidato dele a governador, que é o Pimenta. O Pimenta ficou 10 anos afastado da política. Você acha que ele consegue eleger o Pimenta? Olha, acredito que sim. Você vê o seguinte, acredito... O adversário é forte. Não, tenho certeza que sim. O anterior era mais forte, era Hélio Costa, ministro, exposição, junto com Patrus Ananias, que realmente é o grande nome que o PT tem em Minas Gerais, né? Nós temos que saber primeiro se o Pimentel vai poder ter condições jurídicas até de ser candidato, né? Que a gente não sabe ainda isso aí, porque parece que algumas coisas tramitando aí que podem atrapalhar essa questão da candidatura do candidato do PT. Mas o Pimenta da Veiga é uma pessoa que participou da redemocratização do país, foi deputado federal, foi prefeito de Belo Horizonte, bem avaliado em Belo Horizonte, foi ministro das Comunicações, que fez com que a gente pudesse... Foi candidato a governador uma vez e perdeu. Ele não chegou a ser candidato a governador, ele perdeu a convenção para o Nilton Cardoso naquela época. Ele perdeu a convenção para o Nilton Cardoso. Nilton é um tratozão, né? Sabe trabalhar na convenção, né? E até ganhou a eleição também, sabe trabalhar na eleição. Então o Pimenta acabou, ele não teve o direito de poder disputar a eleição. Ele saiu da prefeitura, né? Ficou o Eduardo Azeredo, que depois veio a ser candidato e lá na frente ganhar a eleição depois do Hélio Garcia, pelo bom trabalho que ele e o Pimenta fizeram em Belo Horizonte. E essa questão, por exemplo, do avanço que o Brasil teve na questão das telecomunicações, né? Hoje nós temos mais de 200 milhões de celulares, né? E a gente vê, por exemplo, que Minas Gerais tinha 480 cidades que não tinham celular. E o governo federal nem está aí para o povo, deixa sem telefone celular. A AES fez um projeto, bancou as empresas, e essas 480 cidades hoje, elas têm o celular. E agora o governador Anastasia já licitou e a Vivo já vai estar começando, já teve lá em Capitão Enéas, lá em Santana e outras localidades. Vamos estar breve também lá em Fernão Dias, né? Você acha que o Aécio, então, para poder botar 643 antenas de telefonia celular nos distritos que são legalizados pelo IBGE. Você acha que, então, por isso tudo o Aécio consegue reverter a votação da Dilma aqui no Norte de Minas? A Dilma... Você é deputado e mais votado do Norte de Minas. Sendo... Você acha que os prefeitos que te apoiaram na eleição passada, mas que apoiaram a Dilma, apoiam o Aécio agora? Ah, com certeza. Um sentimento de mineiridade, de um homem sério, de um homem que fez uma construção, que tirou Minas do buraco, que botou Minas numa situação bem avaliada, né? Apesar da desconstrução, da tentativa de desconstrução que o PT faz com todo mundo, isso aí há muito tempo, a gente vê o seguinte: Ministério da Educação. Vai lá no site e olha, quem é a melhor educação do Brasil no IDEB? Minas Gerais. Quem é o segundo a investir mais em números reais na saúde? Minas Gerais. Quem é que investe 13,5% na segurança? Minas Gerais. Isso tudo foi um legado do Aécio, sem sombra de dúvida. Nós fizemos 7.500 quilômetros de asfalto no governo do Aécio. Vamos fazer agora mais 7.500 no caminho de Minas, que já começou. O governo federal outro dia estava comemorando que no Brasil inteiro, em 12 anos, fizeram 7.500 quilômetros de asfalto. Então, a diferença realmente é muito grande de Minas Gerais para o Brasil, principalmente porque não existe mais pacto federativo. E o governo federal recebe quase 70% dos recursos, deixando as prefeituras à míngua, os governos do estado à míngua. Ô, deputado, mas você tem conversado com os seus prefeitos sobre a necessidade de se eleger o Aécio? Ainda não, porque não é hora da política, né? Só conversas informais aí, né? Mas todos eles Mas você tem sentido isso? Todos eles são Aécio aí, de carteirinha mesmo, e satisfeitos porque melhorou muito o IDH do estado, muito o IDH de cada cidade dessa, né? Lá mesmo,
onde o Marcelo é prefeito do PT, é indígena, Chacriabá, né? O IDH lá melhorou muito. Por que melhorou? Melhorou porque a Aécio conseguiu construir 15 escolas na reserva indígena. Agora mesmo a secretária Ana Lúcia Gazola mandou uma força-tarefa lá para ver o que falta na escola indígena na área de educação. E agora em maio levaremos a secretária Ana Lúcia Gazola lá dentro para que os problemas que tem a gente possa resolver, né? Mandou uma patrol nova antes do governo federal pensar em patrol, né? O governador Anastasia mandou uma patrol nova para lá, mandou R$400 mil para ajudar nas estradas, está mandando agora, através do programa para o município, mais R$500 milhão para a cidade, né? Ambulâncias, veículos. Então, assim, nós temos tido um carinho, um atendimento. Agora mesmo, há 15 dias atrás, o governador Anastasia mandou o secretário de Agricultura, Zé Silva, lá nas aldeias indígenas para conversar com as pessoas, fazendo projetos. Vão ser 20 projetos de irrigação que vão ser feitos lá para que o povo possa gerar renda e manter a mesma cultura. Isso no nosso estado inteiro, né? Então, é uma questão realmente de gratidão com a Aécio. E de Minas, né? É Minas no poder, novamente, uma pessoa equilibrada que vai querer não ficar com briga ideológica, né? Vai colocar um projeto de governo, porque hoje, o que tem no nosso país? Qual é o projeto do governo? É duplicar a BR-251? É melhorar as estradas? Com certeza não. É atuar na segurança pública com orçamento de 0,35? Não é. É melhorar a saúde, diminuindo os recursos da saúde de 54% para 44%? Não é. Qual o apoio que tem sido dado para os estados na área de educação? Dificílimo. Você é inteligentíssimo. Obrigado. Grande jornalista. Eu quero te dar o dinheiro que os diretores de escola recebem do governo federal para fazer merenda para os meninos. 30 centavos. Como é que você faria? Se você for na padaria aqui, comprar um pão com café com leite, né? Fica em R$ 2,50. 30 centavos. Ah, nós melhoramos em 100% em 12 anos, né? Ué, nosso tempo está esgotado. Te parabenizar aí pelo título que você acaba de receber da Câmara lá de Belo Horizonte e agora é cidadão honorário de Belo Horizonte. Muito justo? É uma alegria. Eu acredito que nem tanto pelo trabalho em Belo Horizonte, mas é um trabalho ardoroso na questão da defesa da saúde pública do povo mineiro. A gente luta muito por essa questão da saúde pública. A gente luta muito também, eu sou presidente de uma frente de apoio à magistratura. Estava vendo um trabalho em que queria desconstruir a questão dos juízes, dos desembargadores. E se nós não acreditarmos na nossa justiça, se nós não ajudarmos a nossa justiça, nós realmente não teremos mais nada no nosso país. Então, o doutor Ebert, o pessoal da AMAGES, o desembargador Joaquim Herculano, presidente do TJ, a gente tem trabalhado muito nisso. E na questão da segurança pública. Quem me deu o título, quem foi o relator do título, foi o delegado Edson Moreira, um dos homens mais inteligentes e importantes na área de apuração de homicídios e de desvendamento apurou o caso Bruno, e desvendamento de sequestros. E sempre que ele traz essas coisas para nós, apesar da Assembleia não poder legislar sobre direito penal, a gente sempre está lutando para a melhoria da segurança pública e o Edson Moreira acabou fazendo uma homenagem a um representante do norte de Minas que luta por essa questão da segurança pública, que é uma situação que levou um homem pobre como o Edson Moreira a ser vereador de Belo Horizonte e que está caminhando talvez para ir legislar no Congresso Federal sobre as coisas que precisam, porque ele está colocando como pré-candidato a deputado federal também lá. Então a gente fica muito satisfeito, aproveito para utilizar sua grande audiência para convidar você no dia 7 de abril às 19h30 na Câmara Municipal de Belo Horizonte, para que o povo de Montes Claros ligue para algum parente, vai lá ver uma pessoa que sai lá do norte de Minas e consegue ser cidadão de Belo Horizonte lutando por causas, né? Não é porque eu milito ali no bairro de Belo Horizonte para ver se a rua está asfaltada, se ali alguma coisa está funcionando, mas é porque a gente trabalha na questão de segurança pública como um todo, que o governador Anastasia está fazendo muito bem, que o senador Aécio Neves fez muito bem, que a gente fica lutando para poder abrir o hospital lá de Venda Nova, o Risoleta Neves, que eu era presidente do colegiado de secretários municipais de saúde e hoje ele desafoga bastante o centro de Belo Horizonte. Então a gente fica satisfeito, né? Realmente não é justo, mas meus amigos sempre me dão muito mais do que eu mereço a vida inteira, né? Montes Claros é um exemplo disso, o norte de Minas é um exemplo disso. Né? A gente que trabalha
de uma maneira coletiva, né? Eu não fico pegando parente de prefeito, etc., para arrumar a vida dele, não. Eu trabalho no coletivo e acabo sendo, por 2 vezes, o deputado mais votado do Norte de Minas e hoje o 3º deputado da Assembleia Legislativa mais votado, é uma grande alegria. Que é justo o título, você perguntou, realmente não é. Meus amigos é que me dão muito mais do que eu mereço mesmo. Eu acho que é mais do que justo. Nós estamos encerrando nosso programa, prometendo que vamos conversar daqui até as eleições mais algumas vezes com o deputado Alex Santiago, porque vocês estão vendo, ele está bem informado. E a gente gosta de trazer aqui no nosso programa gente muito bem informada. Deputado, muito obrigado. Espero tê-lo aqui várias vezes antes das eleições, viu? Eu é que agradeço e peço a Deus que dê muita paz, saúde para o norte de Minas e que a gente possa, nas nossas orações, colocar aí que seja aberta a cabeça da presidente Dilma e ela faça uma medida provisória que ajude os produtores, pequenos produtores, trabalhadores rurais, o povo do campo a conseguir não ter que vender suas terras e ir embora do norte de Minas. Que a presidenta da República ela pode fazer isso, tem como fazer, né? Essa ajuda que tem sido dada para Bolívia, para Venezuela, para Angola, Moçambique, Cuba, que ela, se ela for feita aqui para o pessoal do norte de Minas, ela vai resolver muito mais problema e o Brasil vai ficar muito mais feliz e nós todos muito mais felizes do que deixar lá apenas o governo cubano feliz. Porque, por exemplo, vem médico para cuidar da saúde dos brasileiros. É muito bom que venham realmente mais médicos, né? Mas tem que ter estrutura. O médico precisar de um ultrassom, como é que ele faz? Não tem jeito, ele precisa de uma endoscopia, como é que ele faz? Né? Então, esse dinheiro não fica com o médico, fica com o governo de Cuba. É só uma panelinha que ganha esse dinheiro lá. E a gente fica colocando que o programa Mais Médicos, ele acabou sendo gasto tanto dinheiro na mídia com esse programa, e ele está chegando, o médico é bom que chegue, mas eu comparo ele mais ou menos como assim, vamos combater a fome e vamos contratar a cozinheira. Aí não tem fogão, não tem comida, não tem panela, né? Mas a cozinheira está lá e a gente está combatendo a fome e vamos botar na televisão que está combatendo a fome, que está combatendo a fome, que está melhorando, que está melhorando. E na realidade, você que está aí me assistindo, você sabe que a questão da saúde, ela está muito difícil e não vai ser só com contratação de mais médicos que a gente vai resolver. Não podemos deixar nossos hospitais quebrando, não podemos deixar a situação aí como está, da pessoa nas filas aí o tempo todo, e não é no norte de Minas. Liga a televisão de noite, no Brasil inteiro, você vai ver questão de hospitais e essa situação dramática. Inclusive os hospitais públicos. Passaram por uma auditoria agora do Tribunal de Contas da União e nós vimos lá que em todos eles está tendo fila, mau atendimento, aparelhos quebrados, aparelhos faltando, situação de gente para ser contratada. O que é isso? É falta, principalmente, de colocar os 10% do governo federal na questão da saúde. Concluindo o programa, encerrando o programa, queremos dizer, tudo isso que o deputado disse aí, esses problemas todos se resolvem na hora do voto. Muito obrigado.